Existe uma altura onde o céu deixa de ser azul e se torna preto absoluto. Em outubro de 2012, um homem decidiu ir até lá, abrir a porta e pular. O nome dele era Felix Baumgartner, paraquedista austríaco, 43 anos. O que ele estava prestes a fazer, nenhum ser humano havia tentado antes. Para entender o tamanho disso, precisamos olhar para cima. 39 quilômetros de altura, 4 vezes mais alto do que voa um avião comercial. A missão se chamava Red Bull Stratos e levou 7 anos de preparação para acontecer. Cada peça do traje, cada parafuso da cápsula foi pensado para sobreviver, onde nenhum corpo humano pode existir. O balão que carregaria Felix tinha 850 mil metros cúbicos de hélio finíssimo como um plástico de cozinha. Era o maior balão tripulado já construído, e qualquer rasgo significaria o fim da missão. No interior da cápsula, Felix estava sozinho, conectado ao mundo apenas por um fino sinal de rádio. Lá embaixo, no centro de comando, mais de 300 especialistas observavam cada batimento cardíaco dele. A subida durou 2 horas e meia, em silêncio quase total, com o balão expandindo enquanto a atmosfera desaparecia. A cada minuto, ele se afastava da Terra como ninguém antes em um balão. Quando Felix finalmente alcançou o topo, abriu o visor por um instante e olhou para baixo. Abaixo dele, o planeta inteiro parecia uma pintura imóvel. O silêncio era tão absoluto que ele podia ouvir a própria respiração. Lá em cima, a temperatura era de menos 68 graus. Qualquer falha no traje significaria a morte em segundos. Então chegou o momento. Felix se posicionou na borda da cápsula. Ele fez uma saudação final e deu o passo. No instante seguinte, ele já não estava mais ali. Tinha se jogado no vazio. Nos primeiros segundos, ele caiu em câmera lenta, quase flutuando no espaço. Sem ar suficiente para resistir, seu corpo começou a acelerar de forma brutal. A cada segundo, ele ganhava mais 100 km por hora de velocidade. Em menos de 50 segundos, ele alcançou 1.357 km por hora. E algo nunca antes registrado na história da humanidade aconteceu. Felix Baumgartner, sozinho, sem nave, sem motor, sem nada, havia quebrado a velocidade do som apenas com o próprio corpo. Mas então, sem aviso, o pior aconteceu. O corpo de Felix começou a girar descontroladamente. Cada rotação aumentava o risco de o sangue se acumular no cérebro e nos olhos. Se ele perdesse a consciência naquele momento, o paraquedas não abriria e ninguém poderia salvá-lo. No centro de controle, todos os monitores piscavam em alerta vermelho. Os médicos sabiam, ele tinha poucos segundos para se recuperar. Com força bruta, treinamento e instinto, ele conseguiu controlar o próprio corpo. A rotação cessou. Felix ainda estava consciente, ainda estava vivo. No centro de comando, alguém respirou pela primeira vez em quase 1 minuto. Por mais 4 minutos e 19 segundos, Felix continuou caindo, atravessando camadas inteiras da atmosfera, voltando para casa. Lá embaixo, milhões de pessoas em mais de 50 países assistiam ao vivo. Crianças assistiam pela primeira vez algo que parecia impossível. Nenhum deles sabia se ele chegaria com vida. A atmosfera começou a engrossar. O ar voltou a empurrar contra o traje. A velocidade começou finalmente a diminuir. 5.000 metros. 3.000 metros. O solo já estava perto. Aos 2.500 metros, Felix puxou a alça. O paraquedas se abriu, abrindo como uma flor branca contra o céu. Pela primeira vez em mais de 9 minutos, Felix soube que sobreviveria. Suspenso no ar, ele finalmente olhou o mundo como quem retorna de uma viagem impossível. Lá embaixo, a equipe começou a correr em direção ao ponto de pouso.
Minutos depois, ele tocou o solo do deserto do Novo México. Em pé, firme, ele simplesmente caminhou. A queda durou 4 minutos e 19 segundos. Foram 39 quilômetros de queda livre, 1.357 quilômetros por hora alcançados. 3 recordes mundiais quebrados no mesmo dia. Mas no centro de tudo, havia apenas um homem, suas botas e a poeira do deserto. Os recordes que ele quebrou marcaram a história da aviação para sempre. Mas mais do que números, Felix Baumgartner havia provado algo maior. Que o limite humano ainda pode ser empurrado mais um pouco para o desconhecido. Que às vezes, para entender o tamanho do mundo, é preciso saltar dele.